Fala galera, tudo bem? Bom, agora a gente já tem uma noção básica de como calcular a área dos polígonos, né, dos principais polígonos. Mas eu queria dar uma atenção especial a um polígono, que é o triângulo. Ele aparece tantas vezes e ele tem algumas maneiras diferentes de calcular os seus ângulos. Por isso que eu vou dar uma ênfase em algumas maneiras diferentinhas de calcular a sua área. Tudo bem? A gente já sabe calcular de uma delas, que eu vou relembrar, e devo mostrar outras duas, sendo que uma delas só funciona para os equiláteros. Vamos lá. A gente sabe, então, como calcular usando a base e a altura de um triângulo. A gente sabe que num triângulo a altura é a distância de um vértice até o lado oposto. Sempre tem que ser com esse segmento que forma 90 graus aqui, que a gente calcula a altura. E a gente sabe que para calcular a área de um triângulo, a gente usa a fórmula base vezes altura sobre 2. Um exemplo, a gente já tinha visto um exemplo, mas custa nada ver mais um, né? Um exemplo é, se eu tiver uma base medindo 10 metros e uma altura medindo 12 metros, a área do triângulo vai ser base 10 vezes altura 12 sobre 2, que nesse caso seria 60. Então, 60 metros quadrados. Sempre lembrando que metro quadrado como unidade de medida da área, tá? Ou metro quadrado ou centímetro quadrado. Então, essa é a fórmula mais básica, base vezes altura. Tem uma outra fórmula que é muito bacana, porque ela usa dois lados do triângulo, ou seja, não precisa da altura, e o ângulo que está sendo formado entre eles. E a fórmula é a seguinte, é meio vezes A vezes B vezes o seno do ângulo θ, ou seja, meio abesseno. Meio abesseno. Ela é facinho de decorar, ó, meio abesseno, onde A e B são os dois lados que a gente vai considerar, e o seno é do ângulo θ. Como é que a gente usa essa fórmula? Vou dar um exemplo aqui. Se eu tiver que este lado aqui mede 6 centímetros e o lado A mede 8 centímetros. Se o ângulo θ for de, não sei quanto, 60 graus? Pode ser, vai? Como é que vai ficar a fórmula? A igual a meio A B seno. Nesse caso, seno de 60. Então, a gente vai ter 8 vezes 6 dá 48. Já como está multiplicado por meio, 48 dividido por 2 dá 24. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, essa área vai dar 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Tudo bem? A gente ainda fica torcendo sempre para esse ângulo ser 30, porque daí o seno vai ser meio, fica mais fácil ainda do que se tivesse raiz de 3 aqui para atrapalhar. Então, a fórmula é meio vezes A vezes B vezes o seno do ângulo. Bem tranquilo. E a última é uma fórmula que funciona só para triângulo equilátero. O triângulo equilátero, você sabe, é aquele que tem os três lados iguais. Se você tiver um triângulo equilátero, a fórmula para calcular a área vai ser essa. A quadrado raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Repetindo, A quadrado raiz de 3 sobre 4. E para você entender como é que a gente usa, um exemplo. Ó. A quadrado raiz de 3 sobre 4. Se o lado for 6, por exemplo, 6 metros, eu vou colocar que a área é igual a 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36. Então, vai ficar 36 raiz de 3 sobre 4. Então, essa área deu 9 raiz de 3 metros quadrados. Tudo bem? Lembrando sempre que quando a gente tem uma fórmula, se o enunciado nos der a área, a gente substitui no lugar do A, desse A maiúsculo. É que nesse caso estou usando exemplos em que o que a gente já sabia era o valor do lado. Tá bem? Vamos ver um exemplo que a gente use todas essas fórmulas aqui, ou pelo menos algumas delas. É um exemplo da FUVEST, bem bacana. Vamos pegar aqui uma canetinha colorida. Na figura, o triângulo ABC é equilátero de lado 1. Tá? Então, o lado dele é 1. Vou colocar aqui 1, 1, 1. ACDE, AFGB e BH e C são quadrados, então todos os lados deles são iguais. E nesse caso, todos são iguais a 1, né? Vou ficar marcando vários risquinhos aqui, é um monte de 1. Ó. São os lados dos quadrados. A área do polígono DEFGHI, ou seja, ele quer esse polígono inteiro. Vale quanto? Bom, esse polígono inteiro tem 3 quadrados, um triângulo aqui no meio e mais 3 triângulos mais diferentinhos aqui. Quanto que mede a área de um dos quadrados? Bom, a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Ou seja,
1 ao quadrado, que dá 1. É em centímetro, é em metro, não é em nada, então é 1 mesmo. A área do triângulo equilátero, que eu vou chamar de AT, a gente acabou de aprender a fórmula, né? Que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 4. Acabou. Falta descobrir a área desses triângulozinhos aqui. Bom, como é que eu vou descobrir a área deles? Vamos fazer a área do T2. Eu já sei dois lados deles, que medem 1 e 1, e dá para eu descobrir qual é a medida desse ângulo aqui, não dá? Esse ângulo que eu pintei aqui agora. Como eu sei que aqui tem 90 graus, que aqui tem 90 graus, e que o ângulo do triângulo equilátero mede 60, eu sei que o que falta para fechar uma volta completa é 120. Então, esse ângulo é 120. E daí eu vou usar a fórmula do meio absceno. A fórmula, então, vai ser meio vezes A, que é 1, vezes B, que é 1 também, vezes o seno do ângulo 120. Então, nesse caso, a gente vai ter vezes 1 e vezes 1 não faz muita diferença, né? Então, vai ser meio vezes o seno de 120, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, vai dar a raiz de 3 sobre 4, cada um desses triângulozinhos. Então, a área total vai ser o quê? Vamos chamar de AT a área total. Vão ser 3 quadrados, ou seja, 3 vezes esse 1, mais esse triângulo equilátero que está no meio, mais 3 desses triângulozinhos abertos, que tem esse tamanho aqui. 3 dos triângulozinhos abertos. Então, essa área total vai ser 3 mais 1 vez o raiz de 3 sobre 4, mais 3 vezes o raiz de 3 sobre 4, são 4 vezes o raiz de 3 sobre 4. 4. Corta, corta. Então, vai ter como área total 3 mais raiz de 3, que está aqui na alternativa C. Tudo bem? Então, a gente usou a área do quadrado, a área de um triângulo equilátero e aquela do meio absceno. Tá joia? Vamos tentar treinar essas fórmulas com algum exercício? Vamos lá.